Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmão, só para a gente se situar nessa palavra dessa noite, nós já sabemos que João, pela revelação de Cristo, escreveu 7 cartas, e cada carta endereçada a uma igreja localizada na região da Ásia Menor, hoje Turquia. Nós falamos na semana atrasada da carta à igreja aos Efésios, foi a primeira, inclusive a igreja que o próprio apóstolo João dirigia como presbítero, como ancião. E agora a igreja que está na cidade de Esmirna. Esmirna, queridos, ela era uma cidade tão importante quanto a cidade de Éfeso. Só para a gente ter uma ideia, ela também era uma cidade portuária, era uma cidade, acho que a segunda maior, uma cidade muito rica, também um centro de adoração a deuses pagãos, inclusive ao imperador, muito semelhante ao contexto ali de Éfeso. O imperador no momento é Domiciano. Nós sabemos que ele arrogou para si o título de Senhor e Deus, e ele impôs aos cristãos que os cristãos tinham que prestar um culto ao imperador, que queimar incenso. E ele impôs isso a todas as pessoas dentro do Império Romano e em todas as cidades do Império Romano. Só que a política dele na questão de penal, vamos dizer assim, na questão penal, era diferente de alguns outros, né? Porque ele não apenas mandava matar, porque aqui mesmo na cidade de Esmirna, aconteceu que algumas pessoas, por negarem o culto ao adorador, foram esfoladas vivas, torturados e mortos. Eles levavam, tinha um cônsul, né, um tipo de um prefeito daquela cidade, que representava o governo, e ali eles levavam a pessoa para o estádio da cidade, não levava lá para Roma, levava para o estádio da cidade, ali fazia dela um espetáculo público. Inclusive Policarpo, que foi o bispo daquela cidade, que inclusive foi discípulo de João, conheceu João pessoalmente, morreu dessa forma, foi levado lá acusado, depois foi levado a esse ginásio, a esse estádio, e o cônsul disse que tinha feras ali para devorar ele disse que não tinha problema, podia soltar as feras, e disse que ia aquecer o fogo para queimar ele, disse também não tinha problema, podia aquecer o povo, e mandou ele injuriar Cristo, mandou ele blasfemar contra Cristo, negar a Cristo. Ele disse que não tinha motivos para negar ou para blasfemar contra Cristo. Na verdade, o martírio desse homem de Deus, desse Policarpo, ele foi um martírio assim, irmãos, muito, muito impactante, porque ele estava muito sereno, muito tranquilo, diferente, claro, de outros que iam mesmo, mas ficava com medo daquela coisa, e ele não, ele estava muito sereno, muito tranquilo. Isso aconteceu exatamente lá na cidade de Esmirna também, né? Então ali o contexto era esse, irmão. O contexto era ou presta adoração ao imperador, ou então presta culto ao imperador, era só para queimar incenso e pronto. Como o Gilmar até falou de manhã, alguns cristãos acabavam negando o Cristo mesmo nessa hora, tá? Não de coração, mas da boca para fora, para poder não serem martirizados. Outros falsificavam o documento, porque quem adorava o imperador recebia um documento dizendo que tinha adorado o imperador, e aí eles entravam e saíam tranquilo para qualquer lugar. E alguns acabavam também falsificando esse documento para poder não sofrer perseguição por parte das autoridades políticas daquela região. E aí Jesus, ele olha e contempla todo o sofrimento que essa igreja está passando, e Jesus olha e vê toda a angústia, toda a tribulação, todo o sofrimento,
que essa igreja está passando, e manda que João escreva uma carta para aquela igreja. E nessa carta que nós vamos analisar aqui, creio que de uma forma breve, nós vamos ver aqui algumas dificuldades que aquela igreja estava passando. Depois nós vamos ver também algumas palavras de consolo que o Senhor Jesus mandou João escrever para eles, para consolá-los. E também nós vamos ver também palavras de alerta na conclusão do próprio Jesus ali para com a sua mensagem para com aquela igreja. E no meio dessas tribulações nós podemos listar algumas que nós observamos aqui na leitura que nós acabamos de fazer. Nós vimos aqui Jesus dizendo, primeiro se identificando, antes mesmo de entrar nas tribulações. Interessante é que Jesus se identifica como sendo o primeiro e o último, mostrando a grandeza e o poder dele e a divindade, né? A divindade que ele é, e também mostrando que ele foi morto e reviveu. Observe que Jesus está falando sobre morte e ressurreição. No final, também no último versículo, ele fala novamente sobre isso de novo, né? Sobre também morte e ressurreição, sobre não sofrer a segunda morte, a pena da segunda morte, a condenação eterna, mas sobre o herdar a vida eterna. E por que que Jesus está falando disso? Por que Jesus insiste em falar tanto para a igreja dos esmirnenses, de Esmirna, sobre essa questão de morte e ressurreição? Exatamente por conta da situação que eles estavam passando. Nós vamos listando algumas situações. Nós vamos ver aqui Jesus falando, no verso número 9 já, Jesus falando da tribulação que aquela igreja estava sofrendo. E quando fala de tribulação, irmão, isso pode abranger vários tipos de dificuldade, que a gente sabe que tribulação é tudo aquilo que nos causa sofrimento, tá? Um problema financeiro pode trazer uma tribulação, um problema conjugal pode trazer uma tribulação, um problema familiar pode trazer uma tribulação. Então a tribulação, quando se usa essa palavra tribulação, quer dizer que são dificuldades e sofrimentos em várias áreas na vida daquela pessoa que está sofrendo tribulação. E Jesus fala também, irmão, aqui de pobreza. Jesus fala que aquela igreja ela era pobre, ela não tinha recursos materiais, ela não tinha bens materiais, não tinha acúmulo de bens. E olha que eles viviam numa cidade riquíssima, no meio de uma sociedade ostentadora, que gostava de ostentar, uma sociedade rica, abastada. Contudo, aqueles irmãos não podiam mais, muitas vezes era vetado até mesmo eles trabalharem em alguns órgãos que prestavam, que geravam emprego para aquela cidade, porque eles eram tidos como inimigos do Estado, como inimigos da sociedade. E algumas associações, não só de Esmirna, mas de outras cidades também, até faziam decretos proibindo gerar emprego para cristãos. Então, e por conta dessa falta de emprego também, obviamente, começa a haver a dificuldade financeira. E quem tem algum bem material começa a vender, como a gente diz aqui, para se arremediar daquilo que possui, daquilo que tem, para poder sustentar a sua família. Então você imagina aí a tribulação que aquele povo estava sofrendo, e a dificuldade financeira que eles estavam passando. Jesus fala também aqui, irmãos, que aquela igreja sofria blasfêmia por um grupo de gentios que se denominavam judeus, mas que na verdade não eram. Eles eram, na verdade, era a sinagoga de Satanás. Isso aqui, irmão, nos lembra da carta de Paulo aos Gálatas, nos lembra dos ebionitas, ou dos cristãos judaizantes, que alguns se diziam ter convertido ao judaísmo, ao cristianismo, aliás, mas que queriam impor à igreja o viver a lei, a prática da lei. E estava havendo também esse tipo de perturbação ali na cidade de Esmirna para com a igreja, porque a gente sabe que em quase todas as cidades do Império Romano, quase todas, praticamente eu arriscaria dizer que em todas, ou 99%, tinham sinagogas. E o que era sinagoga? Sinagoga é a assembleia, o ajuntamento de pessoas com o intuito, com o objetivo, com o fim de estudarem a Torá, estudarem a lei, estudarem as escrituras, Tanakh, as escrituras hebraicas. Então só que Jesus diz que essa sinagoga, que aqueles homens se diziam representar os judeus, mas que estavam querendo impor aos cristãos costumes que não eram do cristianismo, mas um judaísmo deturpado. E Jesus disse, na verdade, eles são sinagoga, mas sinagoga de Satanás. Isso nos leva, irmão, a entender, ou acreditar, a crer,
que havia ali uma assembleia de um grupo de hereges. Já que ele diz assembleia, sinagoga de Satanás, ele coloca no plural, eles são sinagoga de Satanás que blasfemam contra vocês. Então havia um grupo que se reunia paralelamente, dizendo-se provavelmente cristãos também, ou gentios convertidos ao judaísmo, que chama-se de prosélito, mas que também estavam se dizendo também ser cristãos, e tentando impor costumes e práticas ao cristianismo. Mas eles tinham as suas reuniões paralelas, as suas assembleias paralelas, seus cultos paralelos, tá? Então assim, logo a gente começa aqui, irmãos, a identificar algumas coisas muito semelhantes com o que acontece mesmo nos dias atuais, com o que acontece nos dias de hoje. Hoje, a igreja de Cristo legítima, verdadeira, o corpo, não estatutário, mas o corpo de Cristo de fato, a igreja viva de Cristo espalhada pela face da terra, ela continua sofrendo essas pressões. A igreja de Cristo, irmãos, se você tem observado, ela anda na contramão do sistema evangélico, ela anda na contramão do sistema religioso como um todo, ela anda na contramão do próprio sistema que rege a sociedade, ela anda na contramão de quase tudo, ou de tudo que é errado. A igreja anda na contramão de tudo isso, e por conta disso, a igreja de Cristo se levanta a pregar um evangelho puro, genuíno e verdadeiro, sem interesses financeiros, financeiros, a verdade é essa. E aí, o intuito apenas de ganhar almas, de resgatar vidas, de levar o verdadeiro evangelho, de doutrinar o povo de Deus, e ela começa a ser blasfemada. A igreja de Cristo, ela é blasfemada também nos dias de hoje. Mas entenda que a igreja de Cristo, ela é blasfemada, mas por grupos que ele denomina aqui de sinagoga de Satanás. Grupos que não são legítimos, grupos que não estão entendendo a mensagem do evangelho, que não estão compreendendo a legítima mensagem de Deus. E eles começam a blasfemar. Tudo que você prega que é legitimamente bíblico, legitimamente neotestamentário, relacionado ao Novo Testamento, eles se opõem, eles tentam refutar, eles começam a blasfemar de você, zombar, escarnecer e tentar descreditar aquilo que você está pregando e aquela doutrina que você está procurando viver, que é a doutrina legítima e verdadeira. Então era isso que estava acontecendo ali. Além de toda aquela pressão, tribulação de todos os lados, ainda havia, vamos dizer, essa falsa igreja andando paralelamente com a igreja verdadeira. E que com certeza essa falsa igreja tinha o apoio do Império Romano, tinha o apoio das autoridades romanas, com certeza. E a igreja de Cristo não tinha. Porque para a igreja de Cristo só há um Senhor e Deus, que é Cristo Jesus, o Deus triuno. Só há um Senhor e Deus que é Ele. Mas lá para eles, não, podiam adorar Jesus, podiam adorar o Pai, podiam adorar o Imperador, podiam adorar muitas outras deidades, não diferente da realidade que nós vivemos nos dias de hoje, onde se adora tudo, onde tudo é adorado, onde se adora desde uma fronha, a uma meia, a um chapéu, a uma água, a um objeto, a um amuleto, a um cantor, a um pregador, se idolatra em tudo. E ali Jesus disse que eles eram blasfemados por esse grupo. E também Jesus anuncia, irmãos, Jesus anuncia também aqui para eles mais padecimento. Jesus diz que não tema das coisas que você ainda vai padecer. A igreja já estava sofrendo e Jesus anuncia ainda mais sofrimento para aquela igreja. Irmãos, eu acho incrível isso, porque nós que vivemos nesse século, não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para isso. Nós não estamos preparados para sofrer por Cristo. Nós não estamos preparados para ouvir um anúncio de que se nós estamos sofrendo alguma coisa por Cristo, que nós vamos sofrer um pouco mais daqui a pouco. Nós não estamos preparados para isso. E a prova é, irmão, que a gente vê isso todos os dias. Crentes que começam a passar por luta, por tribulação, por dificuldade, e a coisa, ao invés de melhorar, às vezes aperta mais, o cara pula fora. A coisa, ao invés de melhorar, coxa mais, o camarada desvia. A coisa, ao invés de melhorar e folgar um pouco mais, imprensa mais, a prova aumenta mais, aí o cara vai para o mundão. Isso acontece. Então isso é uma prova que nós não estamos preparados para passar pelas tribulações
que aquela igreja passou, ou mesmo um pouco parecida como é a realidade nossa aqui. Mas Jesus estava avisando, poxa vida, aquela já não bastava a tribulação, já não bastava ser pobre, já não bastava ter ali um grupo de judeus apoiado pelo governo e pelas outras religiões, perturbando ele, blasfemando deles, zombando deles, escarnecendo deles, dizendo que a fé deles era errada, era equivocada, que eles estavam errados, quando na verdade estavam certos, que era o povo de Deus. E Jesus escreve aqui para ele, manda escrever para eles, como não bastasse isso, Jesus ainda anuncia que vai vir mais sofrimento. Você está passando luta esses dias? Você tem passado dificuldade em alguma área da sua vida? Imagina, irmão, se Jesus dissesse para ti essa noite que a tua tribulação vai aumentar. Imagina se Jesus dissesse para ti essa noite que a tua luta, que a tua prova, ela vai se estender, ela vai continuar. Ora, nós chegamos no final do ano. Sempre quando chega o final do ano, embora o que divide é apenas um dia para o outro e nada mais, é um dia comum, um dia de primeiro, não é diferente do dia 31, é a mesma coisa, acabou. Mas queira ou não queira, sempre vem uma certa esperança no coração da pessoa de que o ano que vem vai ser melhor, e às vezes é pior. Mas eu digo, irmão, se Jesus dissesse para nós aqui essa noite que a luta que você está passando ia aumentar, alguns de nós já se desviaria hoje ainda. Ministros, homens, que iniciam um trabalho, que começa uma obra missionária, começa uma obra de ganhar almas, e as provas estão ali presentes, porque estão, mas as provas vão aumentando, acabam desistindo. Pessoas que são chamadas para cantar, pessoas que são chamadas para tocar, pessoas que são chamadas para pregar, e já começa na prova, já começa na luta, na dificuldade, e as provas aumentam, e a gente procura, cadê? Eles acabam desistindo. Cadê os cantores que estavam aqui? Cadê os tocadores que estavam aqui? Cadê os outros pregadores que estavam aqui? Não, eles não suportaram a prova. Eles não suportaram a pressão, eles não suportaram a tribulação, porque eles esperavam as coisas mudar, as coisas melhorar, mas as coisas pioraram, as dificuldades se multiplicaram, aumentaram, e eles não aguentaram. Irmãos, nós não estamos preparados para sofrer por Cristo. Eu já vi tanto crente batendo no peito aí, batendo no peito, dizendo que vai sofrer por Cristo, que não está nem aí, que vai falar a verdade e acabou a conversa, está nem aí. Não está preparado para sofrer por Cristo, porque as lutas do dia a dia mostram isso, as provas do dia a dia mostram isso, e Jesus anuncia aquela igreja: vocês vão padecer, virá mais sofrimento sobre vocês. E Jesus dá uma prévia para aquela igreja, que tipo de sofrimento ia vir para eles. Jesus fala de prisão, ser preso. E Jesus diz: quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso aqui? O diabo. O diabo vai lançar alguns de vós na prisão. Mas o diabo ia fazer isso? Sim, Jesus disse que era o diabo que estava fazendo isso. Satanás, né? Satanás vai fazer isso. Ele usa Satanás porque ele quer chamar de o acusador, porque na verdade aquela igreja sofria acusações e calúnias. Eles eram denunciados, aí vinham as autoridades, prendia, levava para prender. Então por isso ele colocou aqui Satanás ao invés de diabo, apenas de adversário, mas ele chamou de acusador. Só que o diabo ia prender eles, como é que era? Eram os soldados do Império Romano que ia chegar e levar eles para a cadeia. Como? Exatamente. A coisa era material, era física, era palpável. Eram homens que vinham ali, soldados estavam lá arrastando eles para serem presos, como eu falei, como foi com Policarpo e outros que morreram também, muitos milhares de outros que morreram nessa época também, eram arrastados para o ginásio no centro da cidade, presos para ser torturados, esfolados, assassinados, queimados, devorados por feras, enfim. Só que quem fazia isso eram os soldados. Mas Jesus mostra aqui que quem está por trás disso, quem era? Satanás. Como dizem por aí, né? O nosso arqui-inimigo. Era ele. Então, mas por que Deus permitia, irmãos? Deus permite exatamente, irmão, para provar a nossa fé.
Deus permite exatamente para purificar nossa fé, para branquear nossas vestes. Por isso Ele permite que isso aconteça. Ele podia intervir? Podia ou não? Podia. Ele podia chegar lá e fazer como Ele fez com Daniel, fechar a boca do leão? Podia. Ele podia ter poupado Policarpo das chamas daquele fogo que o queimou. Enquanto o fogo queimava, Policarpo ficava pregando para o povo. Ele podia ter apagado a força do fogo, como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele podia, mas Ele não quis intervir. Ele não quis impedir dessa vez. Ele permitiu que acontecesse. Tinha que ser assim. Era dessa forma que tinha que ser. Então na nossa vida, irmão, não é diferente. Nem sempre Deus vai nos livrar nem da cova e nem na cova. Nem sempre Deus vai nos livrar nem do fogo e nem do fogo. Vai ter hora que nós vamos ser queimados, sim. Vai ter momento que nós vamos ser devorados, sim, simbolicamente falando, pelas lutas, pelas tribulações. E Jesus diz: vocês vão ser presos. Presos para quê, Jesus? Para ser tentados. Na prisão vocês vão ser presos. Satanás vai lançar alguns de vós na prisão para tentar vocês. Vocês vão ser tentados lá. E lá presos, lá naquela prisão, você vai ficar questionando: será que Deus está comigo? Vai ser tentado. Eu acho que eu vou adorar o imperador. Eu acho que eu vou me curvar diante das deidades romanas. Eu vou apostatar. Eu vou negar a Cristo. Eu vou blasfemar. Vocês vão ser presos para serem tentados. É isso. Nós sabemos que Deus trabalha assim, irmãos. Mateus 4 diz: e o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto para quê? O que está escrito lá? Para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado pelo diabo. Deus pega o povo de Israel. Eu vi, irmão, eu não estudei ainda geografia bíblica. Eu vou entrar agora esse mês na geografia bíblica. Mas eu pude ver o mapa onde Israel atravessou. Você vai ficar pensando: como é que Israel atravessou o mar? Não é porque a gente olha para o mar aqui, então, mas era uma faixa do mar. Uma faixa. Não era o marzão que você olha que não tem fim, né? Mas era um trecho onde era é como aqui, por exemplo, aqui na Barra do Ceará. Você vai em cima daquela ponte ali, quem conhece? Você está no lado do mar, você olha, você vê o outro lado da praia. Foi mais ou menos num lugar daquele ali. Depois você dá uma olhada lá no mapa onde Israel passou. Só que tinha ondas, era fundo, Deus interviu. Aí Deus vai levar por essa provação. Mas não está. Tem mais gente também sofrendo como você. Pedro falou que tem irmãos nossos passando as mesmas aflições que nós passamos também, espalhados pela face da terra, e alguns até maiores do que a nossa. Deus pode intervir, Deus pode livrar, Deus pode salvar, Deus pode dar o livramento, mas tem hora que Deus não quer dar. Tem hora que Ele quer que você seja realmente queimado, devorado, provado ao extremo. Como Paulo disse, o governador que estava sob o rei Aretas nos oprimiu ao ponto, nós nos desesperar da própria vida, achávamos que não havia mais salvação para nós. Paulo chegou a um ponto de provação que ele ficou desesperado. Então Satanás ia estar lá, e quem era Satanás? Estava usando o sistema. Satanás usa o sistema. Satanás usa o sistema político para nos oprimir. Satanás usa o sistema religioso para nos perseguir. Satanás usa todo o sistema que ele puder usar para poder nos atingir, nos atacar, poder nos tentar. E nós temos, irmãos, que entender isso, que nenhum de nós estamos isento disso. Muito pelo contrário, todos nós passamos e passaremos por esse tipo de provação. Todos nós. E ele diz: vocês vão ser para a prisão, para ser tentados. Mas essa prisão vocês vão demorar 10 dias. Os comentaristas que eu li para saber o que significava esses 10 dias, todos eles em comum disseram que 10 dias significa um período de provação de pouco tempo. Pouco tempo de provação. Porém, pouco tempo de uma provação muito intensa.
que os levaria de fato, como a sexta e última da lista que eu coloquei aqui, levaria muitos deles à morte. Um período de provação intensa que levaria alguns deles ou muitos deles à morte. É isso que Jesus diz para eles. Aí eu entro numa igreja neopentecostal hoje, eu só escuto crente sapateando, rodopiando com bandeja de ouro na mão, dizendo que Deus vai dar vitória, dizendo que para o ano que vem Deus tem a chave de um carro importado para você, dizendo que para o ano que vem Deus tem a chave de um apartamento para você. O cara está em pecado, todo lambuzado, todo desmantelado, vivendo longe de Deus, e o cara chega com promessas e mais promessas. É um penteca Papai Noel com um saco nas costas cheio de presente para dar. Se isso aqui era até para crente fiel, quanto mais para crente desmantelado, meu filho. Se Deus está falando que até para crente fiel, igual ele fez com Jó. A aprovação de Jó. Jó, 10 filhos, todos morreram no mesmo dia, 10 caixão na sala de casa. Todo o gado que Jó tinha, o mais rico do Oriente, foi roubado num dia só. Gado, ovelha, camelo, tudo levado num dia só. Os empregados de Jó foram embora tudo, porque ele não podia mais pagar ninguém. Amigos nessas horas não aparecem. Apareceu 3, mas foi só para perturbar. O diabo que não matou a mulher de Jó, porque a mulher de Jó ia ser um instrumento ali para perturbar ainda mais o coitado. Se quiser olhar por esse ângulo, né? Mas olhando depois, você vê que a mulher de Jó foi uma guerreira que ficou lado a lado com ele, e depois da aprovação estava lá os dois fazendo mais 10 meninos, né? Jó, ainda por cima, pegou uma doença de pele que chama de lepra, mas nem toda palavra lepra na Bíblia quer dizer lepra de verdade, uma doença de pele qualquer. Ele foi sentar no monturo com um caco de telha, meu filho, se coçando. Pense numa provação, pense numa tentação dos infernos. Jó não blasfemou contra Deus, mas Jó questionou muitas vezes. Se você ler o livro de Jó, você vai ver isso. Ele não blasfemou. A proposta era: ele blasfema ou não blasfema? Vamos ver se não blasfema. Não blasfemou, mas questionar, ele questionou. Perguntar, ele perguntou. Queria entender, queria saber, e estava lá. E ali, meu irmão, tribulação de 10 dias mais intensa, e alguns chegaram a morrer. Nós olhamos para a igreja de hoje, o que é que nós vemos que a igreja de hoje virou, irmão? Olhe, visite as igrejas sérias, visite as igrejas sérias, vá numa presbiteriana, vá numa batista reformada, vá numa aliança do Calvário, vá numa batista redenção, pastor Marco Craconato. Visite algumas igrejas sérias para você ver. Não estou dizendo que eu concordo com tudo que eles pregam, não. Estou dizendo que eu vejo igrejas sérias, eu vejo neles igrejas sérias. Visite essas igrejas sérias e veja o público que está ali, ou o povo, ou o auditório que está ali sentado para ouvir uma mensagem. Aí depois visite uma universal, uma mundial, uma plenitude do Agenoduc, e depois visite as igrejas neopentecostais para você ver. Onde é que você vai ver público maior? Onde não tem palavra, onde não tem doutrina, onde não tem ensinamento, onde não tem Bíblia, onde a Bíblia não predomina, onde a genuína mensagem não predomina, não reina, onde não tem doutrina verdadeira. Hernandes Lopes esse dia falou uma coisa que eu concordo 100% com ele. Porque esse negócio de botar 1 hora e 10 de música nos cultos, meu irmão, para preencher o espaço, porque não tem pregação, preencher o espaço porque não tem doutrina, não tem ensinamento, não tem palavra, aí tem que preencher o espaço de alguma maneira. Então bota música para rodar aí, bota música, chama o conjunto dos guerreiros, chama o conjunto das guerreiras, chama o conjunto dos valentes. Aí depois pega o conjunto dos guerreiros, vem de um por um agora. Das guerreiras agora vem de um por um de novo. Dos valentes vem de um por um. Aí daqui a pouco, meu irmão, foi-se embora o tempo do culto.
Aí chama aqui, olha, isso é oportunidade, 10 minutos de pregação. Então, oportunidade, mais 10 minutos de pregação. Vem cá, menino, oportunidade, mais 10 minutos de pregação. Aí que nem um pastor falou essa semana lá pra gente. Aí chamou um cara para pregar na igreja dele. O cara passou 30 minutos cantando corinho de fogo. Aí quando terminou, eu disse: irmão, não dá mais tempo de eu pregar, né, irmão? Amém, glória a Deus, Deus abençoe, vamos embora. E o pastor, irmão, me chamou, ele foi para pregar, não foi para cantar, não. Não tem mensagem, irmão. Mas lá onde está o povo, é lá onde estão as pessoas. E aí, irmão, as pessoas vão seguindo a sua caminhada sem entender os planos de Deus, sem entender os projetos de Deus, sem entender os propósitos de Deus para a vida deles. Aí aprenderam esse evangelho triunfalista que não tem prova, que não tem dificuldade, não tem adversidade. Igual a fé dos fariseus no primeiro século, no tempo de Jesus, que achava que os que eram ricos é porque tinha muita fé e Deus estava com ele. Os que eram pobres é porque não tinha fé e Deus não estava com ele. Os fariseus pensavam assim naquele tempo. E do mesmo jeito é a teologia da prosperidade hoje. E aí o povo vai vendo dessa forma, achando que servir a Deus é mudança de vida financeira, achando que servir a Deus é mudança de vida material. E quando na verdade não é. Servir a Deus é andar por um caminho estreito proposto pelo próprio Deus, cheio de renúncias, cheio de abnegações, cheio de lutas, adversidade, tempestades, angústias, lágrimas, dor, sofrimento, percas, mas da presença de Deus na vida de quem está com Ele. Então nós vimos aqui essas provações. Você fica, poxa vida, Jesus abriu o leque da revelação e só mostrou revelação de tribulação, de sofrimento, tristeza, de blasfêmia, de mais sofrimento, de prisão, de morte. Aí Jesus vai e fala, traz uma palavra de consolo para eles. E a palavra de consolo Jesus está para eles aí no verso 9 também. Primeiro Jesus diz para eles uma palavra de consolo: mas tu és rico, tu és pobre, conheço tua pobreza, mas tu és rico. Primeira palavra de consolo de Jesus para eles. O que quer dizer? Tu é pobre, mas tu é rico. Não é porque eu tenho uma família abençoada, não é isso não. Tu é pobre, mas tu é rico. Não é porque eu estou satisfeito com o que eu tenho, não, também não é isso não. Tu é pobre, mas tu é rico. Jesus está se referindo a quê? As riquezas espirituais, celestiais, a glória eterna. É isso que ele está se referindo. Igreja diz, Jesus falou que pelo menos seis tipos de tribulação diferentes que aquela igreja ia passar, pelo menos 6, e dessas 6 tem um aqui que abrange todo tipo de tribulação que eu não posso imaginar. Mas enquanto a tua pobreza, igreja, eu te digo uma coisa: tu és rico, tu és herdeiro das glórias celestes. Palavra de consolo serve para ti essa noite, amém? Segundo consolo que Jesus dá para eles: teus blasfemadores, que têm o apoio do governo, o apoio do Estado, o apoio das religiões, o apoio das leis, que estão aí, parece que estão se sobressaindo contra ti, não passam de sinagoga de Satanás, servem ao diabo. Consolo também. Por quê? Porque às vezes você está sendo atribulado, sendo perseguido, injuriado, maltratado por um grupo de religiosos, de pastores, sei lá o que for. Aí você fica, poxa vida, rapaz, esses homens aí, tal. E Deus diz: não, eles são servos do diabo. Fica tranquilo, porque estão te perseguindo, são servos do diabo. Se tu está na verdade, pregando a verdade, ensinando a verdade, vivendo a verdade, estão te perseguindo, são servos do diabo. Mas aí a gente fica como? A gente fica triste. É porque eu fui entregar um folhete e não quis receber, não vou mais entregar não, vou entregar. É porque eu fui lá para a porta do Ceará Hall, tinha um evento evangélico lá, fui entregar o livreto lá, que a obra de Deus não é um show, e outras coisas mais, combatendo as heresias deles, não quiseram receber, rasgaram, não vou mais não, vou me entregar. Por quê?
Mas eles ficaram blasfemando a gente, ficaram julgando a gente, ficaram dizendo que a gente estava errado. O grande pregador fulano de tal disse que nós estamos errados. O grande pregador renomado, internacional, preletor, sim, disse que nós estávamos errados. Meu irmão, Jesus está dizendo, se você está na verdade, eles são sinagoga de Satanás. Se você está na verdade, teus opositores são sinagoga de Satanás, Jesus está falando. E as palavras sinagoga de Satanás quer dizer muita coisa. Porque, como eu disse, sinagoga quer dizer assembleia. Onde Jesus tem uma sinagoga de Satanás perseguindo a igreja, não é só uma pessoa que está perseguindo, é um sistema inteiro, é um grupo inteiro. E interessante que na sinagoga, só para você ter um modelo mais ou menos, ela começou ali no período interbíblico, mais ou menos pelo ano 200 e alguma coisa antes de Cristo. E depois ela se reunia, ele se reunia em algum lugar para fazer as reuniões, chamava de sinagoga, porque o termo sinagoga é o termo assembleia. Depois sinagoga passou, igual a igreja hoje, né? Que igreja somos nós, né? Mas depois sinagoga virou o nome do prédio. Vamos para a sinagoga, né? Hoje o pessoal, vamos para a igreja, né? Que isso aqui não é igreja, é errado de falar isso. Aí do mesmo jeito começaram, vamos para a sinagoga, começaram a ir para a sinagoga, isso é aquele prédio. Ali no mínimo se reunia 10 pessoas. Tinha um líder, que se chamava de príncipe ou de mestre. Aí você vai e lembra de quê? Príncipe. Aí tinha um Nicodemos, que era príncipe dos fariseus. Então já que chama ele de príncipe lá, dos judeus, dos fariseus, então muito provavelmente ele era um de líder de sinagoga também. Na sinagoga ele se reunia, os anciãos e os líderes ficavam sentados na frente, nas cadeiras, olhando para o povo. Havia uma arca aqui atrás, uma arca, um objeto de madeira, onde colocava ali o livro sagrado, que eles faziam a leitura. Havia um auxiliar ali só para poder tirar e guardar, e cuidado só disso. Acontecia reunião sábado, domingo, sábado, segunda e quinta. E quando tinha uma pessoa digna de confiança, eles davam oportunidade. Então quando fala que deram oportunidade a Jesus na sinagoga, é porque Jesus era conhecido por ali e era digno de confiança. Mas quando Jesus abriu a boca para pregar, vai-te embora daqui, Cafarnaum, onde ele morava. Ele não ia entregar o microfone para qualquer pessoa na sinagoga. Aí virou ele, não, isso aí é de confiança, é filho da Maria, filho do José, os irmãos dentro de nós, passa o microfone para ele. Quando Jesus abriu a boca, que não teve revelação, não teve reteté, não teve língua estranha, mas teve exortação, ele diz, bota para ir embora e quiser apedrejar. Mas e aquela sinagoga, em todo esse contexto, Jesus faz questão de usar a sinagoga de Satanás, ele está querendo dar todo um significado espiritual àquilo que está acontecendo. Quando Jesus diz, há uma sinagoga de Satanás que está perseguindo a igreja, irmãos, pare para pensar isso, há todo um significado espiritual por trás disso. A gente só olha e vê as paredes, só olha e vê os homens, mas está mostrando que Satanás está por trás dessa coisa. Então não te preocupa, porque se Satanás está por trás disso, glória a Deus, porque é sinal que Deus está contigo, é sinal que você está no caminho certo. Então deixa ele perseguir. E depois, uma terceira palavra de consolação é que os sofrimentos daqueles irmãos que eles estavam sofrendo iam ser recompensados. Ele disse, vocês vão receber a coroa da vida. Então Jesus, olha, vocês vão sofrer 3 vezes, né? Na introdução eu errei. Jesus falou 3 vezes de ressurreição e de vida. 3 vezes. Essa aqui eu pulei na hora. Vou dar a vocês a coroa da vida. O sofrimento de vocês, toda essa tribulação de vocês, esse sofrimento que vocês estão passando, isso eu vou dar uma recompensa a vocês. E que recompensa o Senhor vai me dar, Jesus? Podia ser o melhor carro que eles usavam naquela época, mas Jesus podia até querer dar, mas isso aqui vai passar. Podia ser a melhor casa que tinha naquela época, luxo, eu podia até dar isso para ele, mas isso aqui vai passar. Eu quero dar algo maior, eu quero dar a coroa da vida, eu quero dar vida abundante, eu quero dar vida eterna, eu quero dar corpo glorificado, eu quero que Ele more comigo nas mansões celestiais, veja o meu rosto, habite comigo, com meu Pai, veja o rio da água da vida, coma do fruto da árvore da vida, entre pelos portões de pérola, viva por toda a eternidade, sem nunca mais passar tribulação alguma. Apocalipse 21, é isso que eu quero dar para vocês. Eita menino,
Quer dizer, não tinha recompensa terrena, não tinha recompensa material, mas tinha uma recompensa espiritual. Só que nós somos imediatistas, ansiosos, nós só estamos preocupados com as recompensas imediatas, terrenas, materiais. Mas isso foi um consolo para aqueles cristãos. Por quê? Porque alguns já tinham morrido. Imagina Policarpo. Imagina quando Policarpo foi levado pelas autoridades, pelos soldados, lá para dentro daquele estádio, no centro da cidade de Éfeso, para ser martirizado, ele e outros cristãos. Um estava lá, e ali, tentando fazer blasfemar e tudo mais, ele todo firme. Imagina o coração dele firmado em quê? Nessa promessa. Não, Jesus mandou João escrever, e já disse, Policarpo conheceu João, foi discípulo dele. Imagina Policarpo dizendo, não, Jesus prometeu para nós aqui da igreja de Esmirna, que nós iríamos receber a coroa da vida, e nessa fé, ele suportou todas as tribulações. Então Jesus traz essas 3 palavras de consolo para eles, que eles eram ricos na verdade, que as riquezas deles eram diferentes das riquezas do Império Romano, de qualquer outro lugar da terra, eram riquezas eternas, que eles estavam sendo perseguidos sim, mas como os profetas foram perseguidos, e como Jesus disse em Mateus capítulo 6, vocês são bem-aventurados, capítulo 5 aliás, porque estão sendo perseguidos como os profetas. E depois ele fala que o sofrimento que aquela igreja está passando vai ter uma recompensa eterna. E por fim, para concluir, Jesus traz um alerta, e é onde a gente já entra na conclusão. E esse alerta que Jesus traz para a igreja é um alerta, é um consolo e é uma conclusão para fechar a carta à igreja de Esmirna. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ou seja, sua perseverança até o fim na fé em Cristo os livrará da condenação eterna e assegurará, garantirá a vida eterna para vocês. Jesus encerra dizendo isso. Será que isso vale a pena? Afinal de contas, qual foi o evangelho que nós ouvimos para estar aqui esta noite? Foi o evangelho da prosperidade ou foi o evangelho da vida eterna? Foi o evangelho das conquistas terrenas ou o evangelho das conquistas eternas? Qual é o evangelho que nós ouvimos para estar aqui? Nos convertemos a que evangelho? A que mensagem nós nos convertemos? Porque se nós tivermos, como a maioria se converteu a um evangelho triunfalista, materialista, de conquistas terrenas, irmãos, a nossa fé não vai muito longe. Mas se nós tivermos nos convertido de fato ao evangelho das glórias eternas, ao evangelho das mansões celestiais, ao evangelho da vida eterna, aí nós vamos sim suportar até o fim. Deus vai nos sustentar até o fim, vai nos dar força para passar pelas provas, adversidades, porque sabemos que perseverando até o fim, seremos livres da segunda morte, que é aquela segunda morte do lago de fogo e enxofre, onde alguns equivocadamente dizem que é o aniquilacionismo. Ali vão ser aniquilados, segunda morte vai ser aniquilado, vai deixar de existir. Nós já fizemos uma interpretação desse assunto, e nós fomos nos restantes dos textos bíblicos, e nós entendemos que quando ele fala de segunda morte, ele não está se referindo a deixar de existir, mas ele está falando de uma separação eterna de Deus. Como o próprio texto de Efésios diz, nós estávamos mortos em ofensas e pecados, que o homem, ao estar separado de Deus, ao estar em pecado, está separado de Deus, está separado de Deus, está morto. Mas Jesus está garantindo aqui que nós não vamos passar a eternidade separados dele, nós não vamos passar a eternidade longe deles. A nossa perseverança pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus que atua constantemente na vida dos salvos, vai nos levar a perseverar até o fim, e isso vai trazer uma recompensa e uma garantia eterna para nós. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente fechar o assunto, lá em Apocalipse 22. Aleluia.
Apocalipse 22. Poderíamos ler o 21, do 9 em diante, mas é muito extenso. Vamos ler só um trecho do 22. Vamos pegar o 21, do verso 25. E vem falando da cidade que nós vamos habitar, essa garantia dessa vida eterna, o livramento da segunda morte. Vamos pegar o 21, verso 25. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpadas, nem da luz do sol, porque eu sou Deus, os alumia, e reinarão para todo o sempre. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do santo profeta, enviou o seu anjo as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-a ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo para adorar. O anjo que mostrava essas coisas para o adorar. Enfim, para por aí. Não era para me ter lido o verso 8 não, só até o verso 7. Então nós vimos aqui João dizendo, eu João, isso dando legitimidade ao que estava escrito, dando autenticidade ao que estava escrito. Eu, João, foi quem escrevi isso, e vocês sabem que eu não sou homem de conversa, sou homem de mentira, eu escrevi isso. Então os irmãos sabiam que isso era verdadeiro, e essas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele prometeu, ele garantiu que nós vamos viver e reinar para todo sempre com o Senhor, e vamos ver o Senhor. Amém? Então, com isso Jesus conclui a mensagem dele à igreja de Esmirna. E eu tenho certeza, queridos, que os irmãos que estavam passando tribulação, e que quando as tribulações aumentaram, conforme Cristo mostrou na profecia, o coração daqueles crentes estavam firmes nessa palavra, nessa promessa. E que assim seja conosco, irmãos. Que assim seja comigo e seja com vocês. Que aconteça o que acontecer, nunca saia da presença de Deus. Aconteça o que acontecer, nunca se desvie dos retos caminhos do Senhor. Nunca aceite as propostas de Satanás. Nunca se curve, nunca se dobre diante das tentações do diabo. Tenha discernimento bíblico, tenha discernimento escriturístico, tenha discernimento da palavra de Deus. Firme seus passos nos caminhos do Senhor, haverá recompensa sim. Seja fiel, Senhor. Sabe uma das coisas que mais nos atribula, irmão, aqui nessa terra? Eu falava com Deus esses dias e me angustiava. O que mais nos atribula nessa terra? Eu não sei se alguns pensam como eu. Isso para mim, mas é o que para muitos também é a mesma coisa. O que mais atribula nessa terra? São dificuldades financeiras? Não. São as tentações que a dificuldade financeira produz. O que mais atribula nessa terra? São as perseguições, as perdas, as dores, as dificuldades do mundo? Não. São as tentações que Satanás aproveita dessas situações para nos tentar. Isso é o que mais nos atribula. E quando eu lembro, eu sei que eu vou morar num lugar que eu vou estar livre de, além de estar livre de luta, de problema, dificuldade, vou estar livre de tentação. Porque é ruim, irmão. É ruim, todo dia você sabe que tem que lutar contra os desejos da carne. Todo dia você tem que lutar contra um mundo depravado, que é
depravado no que você olha, depravado no que você ouve. Que todo dia você tem que afligir a sua alma e se angustiar e saber que é mais um dia de luta, mais um dia de batalha. E o pior, que algumas vezes da nossa fraqueza a gente acaba cedendo para alguma coisa, seja num olhar, num pensamento, numa ação, numa palavra, e isso, irmão, nos angustia. Aí nos leva a prostrar-nos diante do Senhor, a pedir ajuda, a pedir socorro, a pedir consolo, a pedir perdão. Aí vem a palavra de Deus dizendo: mas você vai ser livre, filho, filha, de toda tentação. Eu preparei um lugar para ti que não tem mais tentação, não tem mais depravação, não tem mais pecado. Você vai estar livre, você vai ter paz. Essa é a garantia, essa é a promessa. E é nisso que nós temos que nos firmar, que isso, meu irmão, vai se cumprir. Amanhã é dia 31 de dezembro, vai ter a virada do ano. Vai dar meia-noite no ponteiro, fogos vão ser estourados. Você vai ver na janela da sua casa, vai ver pela televisão, vai ver pelo YouTube, você vai ver. Poxa vida, ontem a gente estava falando sobre isso, e agora está aí, já está acontecendo. Vai ser do mesmo jeito. O que nós estamos falando aqui agora de herança, que para nós parece estar tão distante, tão longe, vai chegar a hora que vai se cumprir. Vai chegar o dia, vai chegar o momento. Talvez um pouco mais distante do que o dia 31 de dezembro. Mas vai ser uma festa para a igreja. A maior festa que a igreja já celebrou. Porque vai ser a hora das bodas, o casamento, o encontro da noiva ansiosa com o noivo ansioso, entre aspas. E nós vamos ser tirados daqui, levado para estar com Ele. Imagina a alegria quando isso estiver acontecendo, o arrebatamento, a gente subindo, rapaz, e o corpo sendo transformado, meu Deus, e a gente subindo numa velocidade incrível, e de repente chegamos lá diante do Senhor, e vendo Ele, igual eu estou vendo você aqui agora, e Ele nos recebendo com um coro de anjos, com aquela alegria toda, meu irmão. E o mundo aqui passando pela pior tribulação que eles nunca imaginaram. Vai ter recompensa sim, meu irmão. Ele pagou o preço para nos dar isso. Ele já pagou para nós, Ele nos deu de graça. Por isso que Paulo diz: a nossa tribulação é leve e momentânea, e só vai produzindo para nós cada vez mais um peso eterno de glória. Ele já pagou o preço, é nosso. Não tem quem tire, não tem quem tome. Então fica na presença dele, se arrepende, se converte, abandona o pecado, assume a tua posição em Cristo, meu irmão.